Há dias em que a fé não cai. Ela não some. Ela não desaparece. Ela apenas cansa. Você continua acordando, vivendo, trabalhando, cumprindo responsabilidades. Mas por dentro, tudo parece mais pesado do que antes. Não houve um grande pecado. Não houve uma grande queda. Apenas o acúmulo dos dias. Apenas o peso de continuar acreditando, sem ver mudanças claras. E talvez hoje, você esteja exatamente nesse lugar. Ainda de pé. Ainda firme por fora. Mas cansado por dentro. Você ainda ora. Ainda fala com Deus. Mas algo mudou no caminho. As palavras ficaram mais curtas. As frases perderam o excesso. Já não há discursos longos, nem pedidos elaborados. Às vezes, tudo o que sobra é um suspiro profundo, um pensamento silencioso, uma oração que não sabe exatamente o que pedir. E mesmo assim, você continua falando com Deus. Não porque sente força, não porque sente algo especial, mas porque, em algum lugar dentro de você, ainda existe a certeza de que o silêncio não é o fim. E permanecer, mesmo cansado, ainda é uma forma de fé. Existem dias em que nada dá errado, mas também nada melhora. O problema não aparece, mas a resposta também não vem. Você acorda, cumpre o que precisa ser feito, conversa com as pessoas, volta para casa e, por dentro, sente que tudo ficou suspenso. Nenhuma porta se abriu, nenhuma se fechou. É nesse tipo de dia que a fé é mais testada, porque não há crise para orar com desespero, e não há milagre para agradecer com alegria. Só existe o comum, o intervalo, o tempo em que Deus parece não estar fazendo nada, e você precisa decidir se continua confiando mesmo assim. O problema é que a gente aprendeu a reconhecer Deus apenas quando algo muda, quando a porta se abre, quando o peso some, quando a resposta chega. Mas e se Deus estiver agindo, justamente quando nada muda? E se o tempo neutro não for abandono, mas preparação? Existem obras que Deus não faz ao redor de você, mas dentro, ajustando expectativas, silenciando urgências, ensinando o coração a não depender de sinais, para permanecer fiel. Talvez Deus não esteja acelerando, porque você ainda está aprendendo a ficar, a não fugir do comum, a confiar mesmo quando o cenário permanece exatamente o mesmo. A parte mais difícil da fé não é começar, é continuar quando nada é sentido, quando a emoção some, quando a oração não arrepia, quando a presença de Deus não vem acompanhada de paz imediata. É nesse ponto que muitos acham que algo está errado, mas talvez não esteja. Talvez essa seja a fé, em sua forma mais madura. Não a fé que se apoia em sensação, mas a fé que decide permanecer, mesmo no silêncio, mesmo no comum, mesmo quando o coração não confirma nada. Permanecer não é insistência cega, é confiança construída, é continuar andando, porque você sabe em quem confiou, mesmo quando não sente absolutamente nada. Talvez o erro nunca tenha sido a ausência de Deus. Talvez tenha sido o lugar onde você aprendeu a procurá-lo. Porque você foi ensinado a esperar Deus no extraordinário, no dia diferente, na resposta clara, no sinal visível. Mas a maior parte da vida não acontece assim. Ela acontece na repetição, no acordar de sempre, no trabalho comum, nos mesmos caminhos. E se Deus decidiu habitar exatamente aí, não como exceção, mas como presença contínua, talvez a fé madura
Não seja a que espera dias especiais, mas a que aprende a perceber Deus caminhando com você nos dias que não tem absolutamente nada de especial. Então, se hoje nada mudou, descanse. Se nenhuma resposta chegou, descanse. Se o dia terminou comum demais para ser chamado de espiritual, descanse. Deus não trabalha apenas nos dias extraordinários. Ele permanece nos dias silenciosos, nos dias neutros, nos dias em que tudo parece igual. Você não precisa forçar fé, não precisa fabricar esperança, nem produzir sentimento. Hoje, o convite é simples. Permaneça. Entregue o que você não entende. Confie no que ainda não mudou. E permita que Deus continue trabalhando em você, mesmo enquanto nada parece estar acontecendo. Agora, não faça nada. Não pense em resposta. Não organize o amanhã. Apenas respire. Se Deus está presente no comum, Ele também está aqui, neste minuto simples. Você não precisa sentir algo. Não precisa entender. Apenas fique. Às vezes, a maior oração é não sair correndo quando tudo está quieto.